Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre cultura. Meu nome é Bruno, eu sou professor de geografia e eu espero que vocês compreendam um pouco mais sobre cultura após estudar essa aula que eu irei começar agora, beleza? Primeiramente, a gente deve saber o que é cultura. A cultura de um povo ela é formada por vários elementos. Nós temos imensos elementos que formam uma cultura. Seja ele dança, seja ele mito, seja ele valores, seja ele comida, seja ele modo de se vestir, seja em festas populares. Tudo isso é um elemento da cultura de um povo. E cada cultura ela tem uma característica. Tem culturas que têm características totalmente diferentes de outras culturas, né? Então, a gente precisa de saber, principalmente, que cada cultura é única e também que a sua cultura ela é diferente da cultura de outro país e você tem que saber respeitar isso, né? Nós devemos respeitar a cultura de outros países as crenças, principalmente, né? Que infelizmente nós sabemos que a sociedade hoje em dia ela não está fácil, né? Não não está sendo fácil viver em sociedade, né? Hoje nós temos muitos problemas relacionados principalmente a preconceitos, né? E cada cultura ela tem uma crença religiosa, por exemplo. E a gente sabe que não é muito aceitável para algumas pessoas esse tipo de crença. Enfim, a cultura brasileira é, ela é uma cultura que a gente chama de miscigenada. O que é uma cultura miscigenada? Vou até circular aqui para vocês verem. O que é uma cultura miscigenada? A cultura miscigenada é uma cultura misturada, misturada por várias culturas, né? O Brasil, por exemplo, nós temos influência dos europeus, dos índios, dos asiáticos, dos africanos. Todas essas influências juntas formam a cultura brasileira. Então a gente fala que a cultura brasileira, ela é uma cultura miscigenada. E a diversidade cultural no Brasil, ela é muito ampla. Primeiro que o Brasil, ele é um país enorme. Ele tem uma extensão territorial muito grande. Sendo assim, a gente tem uma população muito grande, né? Devido a essa população grande, nós temos vários tipos de cultura. Por exemplo, a cultura mineira é diferente da cultura pernambucana. A cultura amazonense é diferente da cultura dos paranaenses, e assim por diante, né? Nós temos essa diversidade. Essa foto ela representa muito bem o povo brasileiro, a miscigenação. Por que que ela representa? Observem que vocês vão ver que cada pessoa tem um biotipo, que cada pessoa tem um semblante. E isso é diferente, por exemplo, da cultura asiática, onde os povos eles são muito parecidos, né? Vocês podem observar que aqui nós temos negros, nós temos brancos, nós temos pardos, nós temos asiáticos, descendentes, né, de asiáticos. Então, isso mostra que o Brasil ele tem uma cultura miscigenada. Enfim, isso é só uma breve introdução para a próxima aula, que nós falaremos mais a fundo sobre a cultura brasileira. Hoje nós vamos focar mais sobre o assunto cultura. Quais são as características gerais da cultura? Existem algumas, e eu vou elencá-las aqui para vocês. A primeira é o traço cultural. O que é o traço cultural? Ele é o menor elemento da cultura, não pode ser compreendido separadamente. Um exemplo.
Gírias, dialeto, língua, comida. Isso nós chamamos de traço cultural. Por que que nós chamamos de traço cultural? Você já nasce em um ambiente, e nesse ambiente, nessa sociedade, nessa cidade, nessa região que você vive, você já tem um traço cultural, e aquilo vai se enraizar em você. Isso nós chamamos de traço cultural. São os elementos, os primeiros elementos culturais que uma pessoa ela adquire. Então, no decorrer da sua vida, no decorrer da sua vida, vocês vão ter gírias que são comuns naquela região ou naquela cidade, dialetos, é, a comida, então, nem se fala, né? Nós sabemos que, principalmente se tratando aqui na nossa realidade de Brasil, nós temos uma comida muito diversificada. O território brasileiro tem uma comida, os povos brasileiros fazem comidas muito diferentes um do outro, né? E isso a gente chama de traço cultural. Nós temos o complexo cultural. O que que é o complexo cultural? Já é o conjunto daqueles traços culturais que eu acabei de explicar para vocês. É o conjunto daqueles traços junto com as relações. O que que isso acontece? Ele torna a cultura inteligível. Então, a cultura começa a ser muito inteligente, né? Aqui eu coloquei o exemplo dos indígenas pataxós. Por que dos indígenas pataxós? Os indígenas pataxós, eles são um complexo cultural de indígenas. E cada tribo, ela tem traços culturais. Então, quando a gente pega vários traços culturais de várias tribos indígenas pataxós, nós formamos o complexo cultural indígenas pataxós. Consegue entender como que a gente diferencia o complexo cultural dos traços culturais? A área cultural também influencia muito. A área cultural é o local onde você realiza determinada cultura, né? Ela é pulverizada hoje em dia também devido à globalização. O que que é a área cultural? É o bairro onde você mora, é o subúrbio, a favela, né? Por exemplo, se você é uma pessoa que nasceu na favela, você tem uma área cultural muito diversificada. Por quê? Porque as favelas, elas têm povos de vários locais, principalmente se tratando de Brasil, né? De vários locais do nosso Brasil. E isso faz com que a cultura ali dentro ela seja muito miscigenada, muito mesmo. Diferente de quando você mora em um bairro de classe média alta, onde não existe muito contato entre as famílias, né? No máximo, o contato que existe ali cultural é quando o pessoal do condomínio vai fazer um evento entre os moradores, né? Ou vai jogar um futebol, por exemplo, um tênis, enfim. E no subúrbio também tem uma miscigenação muito grande, mas já é um pouco diferente das favelas. Nas favelas a gente tem muita cultura junto, né? Cultura de diversos locais juntas ali, formando uma miscigenação cultural. E hoje, a área cultural ela está muito pulverizada. O que que isso significa? Significa que a área cultural hoje ela, devido à globalização, devido ao acesso à internet, ela está cheia, repleta de novas culturas. A gente recebe informação o tempo inteiro. A gente recebe vários tipos de cultura o tempo inteiro. Por exemplo, se você quiser fazer uma comida típica da Itália, uma massa típica da Itália, você consegue fazer hoje em dia, só você pesquisar na internet. É uma cultura italiana que está sendo pulverizada mundo afora. Vou dar outro exemplo. Existem os, os mangás japoneses, né?
Hoje eles são pulverizados mundo afora também, mas é uma coisa cultural dos japoneses. Enfim, nós temos diversos exemplos que eu poderia dar aqui para vocês, mas eu acho que já deu para entender que a área cultural ela é uma coisa do local, né? É a cultura do local onde você mora, beleza? E essa cultura ela pode ser levada mundo afora hoje em dia devido à globalização. Nós temos também o padrão cultural. O que é o padrão cultural? Ele é um comportamento por um mesmo grupo de indivíduos, um conjunto de valores e normas de uma cultura e que diferem em determinados contextos culturais e sociais. Um exemplo disso é a moda, dentro de uma escola. Aí a gente vai começar a falar sobre a padronização cultural, né? A padronização cultural é uma coisa muito interessante. Por quê? Dependendo de onde você está inserido na sociedade, você vai seguir um padrão. E esse padrão, ele é um padrão cultural. Por quê? Eu vou dar um exemplo para vocês. Existem festas, né, que são regionais. Exposições agropecuárias, por exemplo. Essas festas, elas são um padrão cultural daquele local. Se você está naquele local, naquela cidade, por exemplo, naquela região daquela cidade, na microrregião ali, você conhece essas festas, você tem acesso a essa cultura de uma forma muito fácil, né? E as pessoas dentro de um padrão cultural, elas tendem a seguir esse padrão. Por exemplo, quando você está dentro de uma escola, a escola possui várias regras e você tem que se enquadrar naquelas regras. Isso se torna comum depois de um certo tempo, obviamente, e você vai estar padronizado dentro daquela escola. Todas as pessoas que estão ali, os alunos, os professores, eles vão estar padronizados. Isso a gente chama de padrão cultural. Quer ver um exemplo melhor ainda? As escolas religiosas. Elas têm um padrão cultural ali onde é levado muito a sério, né? E você consegue, ao passar perante uma escola dessa, você consegue perceber que aquele padrão ele é seguido à risca. E isso a gente chama de padrão cultural. A cultura ela precisa de ser fomentada, né? A gente precisa de fomentar a cultura, seja qualquer tipo de cultura, independente do tipo de cultura que seja, nós necessitamos fomentar a cultura. Por quê? Porque a cultura, além de tudo que eu falei para vocês até agora, a cultura ela é conhecimento. Vamos voltar à pulverização da globalização que eu citei agora. Comida italiana. Hoje você consegue fazer comida italiana na sua casa, no Brasil. Ou se você estiver nos Estados Unidos, ou se você estiver na Austrália, qualquer lugar do mundo você consegue. Basta você pegar aquela receita através da internet e ali você consegue reproduzir aquela comida. Isso é fomentar a cultura. No caso, tá sendo fomentada a cultura italiana. Assim pode ser fomentada a cultura de diversas maneiras, tá bom? A cultura popular, ela é ligada a um elemento de tradição, folclore, lendas urbanas, principalmente. Quem nunca ouviu falar da loira do banheiro? Quem nunca ouviu falar dessas lendas urbanas, né? Sempre existe. Na minha escola, por exemplo, quando eu estudava, tinha essa questão da loira do banheiro, que falavam que uma mulher morreu no banheiro de uma escola, é, e foi uma morte trágica. Aí toda vez que você falava algumas coisas lá, eu não lembro exatamente, dava descarga e falava alguma coisa, ela aparecia, né? Isso é uma lenda urbana. Existem diversas lendas urbanas mundo afora. Isso é cultura popular. A gente chama de cultura popular, tá bom? Cultura de massa. Ela é diversificada, como o próprio nome diz, massa, né? Massificada, né? Ela é popular
porém levar a outro patamar. O que que significa? Por exemplo, cultura de massa no Brasil é o sertanejo. Sertanejo é uma cultura de massa. Se tratando da música, o sertanejo hoje, ele é considerado uma cultura de massa porque ele já ultrapassou as nossas fronteiras, né? Hoje o mundo conhece o sertanejo. Quer um exemplo? A música do Michel Teló. Lembra da música do Michel Teló? Assim Você Me Mata, aquela música, enfim. Agora eu esqueci o nome da música, mas é aquela música que fala Assim Você Me Mata, Aí Se Eu Te Pego. Acho que é Aí Se Eu Te Pego, que é o nome da música. Essa música ela foi executada em diversos países mundo afora, muito conhecida, inclusive, né? E isso a gente considera como cultura de massa. Aqui eu só citei o exemplo sertanejo, mas tem diversos exemplos que a gente pode estar incluindo na cultura de massa aqui, beleza? A conclusão é a seguinte, pessoal. O tema cultura ele é muito importante para interpretarmos a antropologia. Lembrando, a cultura ela é uma ciência da antropologia, né? Ela está inserida na antropologia, o estudo do homem, né? Só existe cultura porque existe ser humano, tá bom? E essa cultura, como eu citei para vocês, ela pode ser vista de várias maneiras e ela tem também raízes históricas e tem raízes contemporâneas também. O caso que eu citei para vocês, as raízes históricas são a língua, por exemplo, né? Raízes contemporâneas já são a globalização, que eu citei o exemplo aqui da, da massa italiana, né? Isso tudo traz um grande aprendizado para todos os povos mundo afora. Por isso que é muito importante nós estarmos sempre ligados à cultura mundial, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham compreendido o que é cultura e aguardo vocês para a próxima aula, que será sobre cultura brasileira, beleza? Um grande abraço e até logo.